Tá, vamos agora entender a respeito do Banco Central. O Banco Central ele foi criado em dezembro de 1964 por essa lei aí. Tá? Ele é uma autarquia federal e faz parte do sistema financeiro nacional, como nós vimos anteriormente. Quando a gente fala do Banco Central, é necessário entender a, as principais missões, a principal missão, as principais funções do Banco Central no Brasil. Que são manter a estabilidade da moeda, o poder de compra, quer dizer, administrar a inflação, o nível geral de preços. E a segunda missão é manter uma estabilidade também no sistema financeiro. Quer dizer, está aí as principais missões para vocês aí escrito. É o responsável pelo controle da inflação do país. Ele atua para regular a quantidade de moeda na economia que permite a estabilidade de preços. Foi a primeira coisa que eu falei. E suas atividades também incluem a manutenção da estabilidade financeira, ou seja, do setor financeiro. Vamos entender agora as 4 funções do Banco Central. No livro vai estar mais detalhado, tá? Então eu sugiro que vocês leiam o livro, seja ele PDF ou forma física, dá uma lidinha lá, vai ser melhor para vocês entenderem. Primeira função, ele é o banco dos bancos. Por que ele é o banco dos bancos? A responsabilidade do Banco Central é zelar pela estabilidade do sistema financeiro, como a gente falou. Então, ele possui o papel de regulador e fiscalizador dos agentes que compõem esse sistema, além de funcionar como um emprestador, em última instância, para os bancos privados. Ou seja, ele vai regular o sistema financeiro e na situação de que um banco esteja passando por problema de liquidez, ele vai lá no Banco Central solicitar um empréstimo. Por isso que o Banco Central ele é o banco dos bancos. A segunda função é depositar as reservas internacionais do país. Ou seja, o Banco Central ele mantém o estoque de moedas estrangeiras no seu ativo, que viabiliza a intervenção no mercado cambial. Ou seja, o Banco Central ele mantém lá um estoque de reservas internacionais, geralmente em dólar, para fazer frente às transações que são realizadas com o restante do mundo. O Banco Central ele também é o banco do governo, porque ele é que detém, ele como regulador, o banqueiro do governo, ele tem sob sua responsabilidade o Tesouro Nacional. Então, a compra e venda de títulos públicos é realizada através do Banco Central. Tá? Resumidamente, seria isso. E a quarta função é o banco emissor. Por quê? Porque somente o Banco Central é quem pode emitir a moeda nacional, ou seja, o real. Ele é que possui o monopólio da emissão. Antes de sua criação, quem fazia essa função era o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil ele emitia a moeda da época, cruzeiro, enfim, cruzado. Mas com o surgimento do Banco Central, ele passa a ter essa função de emissor de moeda. Então, o Banco Central ele vai ser ele que vai determinar a oferta de moeda, a quantidade de moeda disponível na economia. Então, ele tem instrumentos para regular essa quantidade. Primeiro instrumento são as reservas compulsórias que nós já abordamos anteriormente. Elas vão afetar basicamente o tamanho do multiplicador dos meios de pagamento, ao determinar qual será a massa de recursos que ficará disponível para os bancos comerciais emprestarem. Ou seja, as reservas compulsórias vão afetar somente o multiplicador bancário. Temos também a taxa de redesconto. O que é essa taxa de redesconto? Quando o banco ele passa por problema de liquidez e ele pode recorrer ao Banco Central, o Banco Central vai emprestar a ele a uma determinada taxa, que é essa taxa de redesconto. Então seria, de certa forma, uma penalidade do Banco Central para esse banco que está com um problema de liquidez. Inicialmente ele pode recorrer aos outros bancos, tá? Mas se ele continuar com esse problema de liquidez, ele vai lá no Banco Central e pede emprestado.
Essa taxa pode ser usada tanto para sinalizar as taxas de juros a serem praticadas no mercado pelos bancos privados. Tá? Se a taxa cobrada pelo Banco Central estiver muito acima da taxa de mercado, os bancos eles vão ficar muito cautelosos a, a expandir o crédito, a continuar emprestando para as pessoas. Então, se a taxa de redesconto ela for menor, tiver muito baixa, então os bancos eles vão estar estimulados a emprestar, porque se eles tiverem problema de liquidez, eles não vão pagar uma taxa muito baixa, tá? E o terceiro mecanismo de controle da oferta monetária pelo Banco Central são as operações de mercado aberto, que é basicamente a compra e venda de títulos no mercado financeiro. Então o banco ele vai lá, compra e vende os títulos públicos. Por exemplo, se o Banco Central quiser que tenha mais moeda na economia, então ele vai comprar os títulos das pessoas. Tá? Ele vai oferecer uma taxa de juros mais elevada e as pessoas vão dar. Aliás, desculpa. Ele vai fazer a troca, né? Dar dinheiro às pessoas em troca do título desses indivíduos. Agora, se o Banco Central quiser tirar a moeda da economia, aí ele vai oferecer uma taxa de juros mais elevada e as pessoas vão aplicar o dinheiro em títulos, tirando moeda de circulação. Então, basicamente, seria essa parte do Banco Central. No livro vai estar mais detalhado, então sugiro mais uma vez que vocês leiam o livro. Como o Banco Central vai determinar a oferta monetária e também os bancos através do depósito à vista, então a oferta monetária ela não vai ser com relação à taxa de juros, ela vai ser totalmente inelástica à taxa de juros. Então temos aqui a situação de equilíbrio, em que a demanda por moeda cruza com a curva de oferta monetária, nós temos aqui a taxa de equilíbrio. E é essa quantidade de moeda que vai estar na economia. No caso de uma contração da oferta monetária, ou seja, tem menos moeda na economia, nós temos aqui a curva de oferta monetária se deslocando para a esquerda e, consequentemente, a taxa de juros se elevando. Quanto maior a taxa de juros, maior o custo de oportunidade de se reter moeda. Então, os indivíduos vão aplicar em títulos o seu ativo financeiro, sua moeda, quer dizer. E no caso de uma expansão monetária, o que é que vai acontecer? A quantidade de moeda vai aumentar e, consequentemente, a taxa de juros também vai diminuir. Então, o custo de oportunidade vai estar muito baixo de estar com moeda no bolso. As pessoas vão ser indiferentes entre aplicar. Vão preferir ter moeda no bolso do que aplicar em título. Então, basicamente, é essa a nossa revisão, pessoal. Eu não abordei o tema do efeito Fischer porque eu vou explicar em sala de aula, que é muito melhor, muito mais proveitoso. Então, no dia da prova, nós vamos fazer a revisão somente do modelo clássico. Reforço o aviso aí de vocês estudarem pelo livro, porque somente esse vídeo não vai ser o suficiente para vocês fazerem a prova. Isso é apenas uma revisão. Vocês precisam estudar para tirar uma nota bastante elevada. Então é isso, pessoal. Bons estudos, obrigado pela atenção de vocês e até o dia da prova.